Você sabia que o aborto faz parte de um programa de controle populacional? Você sabia que existe uma agenda abortista que foi organizada, estruturada por grandes corporações, famílias poderosas? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Em 1952, John Rockefeller III fundou a Population Council, Conselho Populacional, em Nova York. O intuito era criar métodos para controle populacional e que acabou sendo aí um marco para o crescente movimento em favor da legalização do aborto. Fica claro que a pauta abortista não foi criada pelo movimento feminista, ou seja, John Rockefeller III apenas passou a usar as ativistas do movimento feminista como suas criadinhas, suas empregadinhas submissas para realizar o seu desejo de criar e disseminar tais métodos. Claro que no início existe aí uma certa controvérsia. No início a família Rockefeller parece aí que teve algumas atitudes até filantrópicas, né? Mas toda essa filantropia ela acabou se desviando com o tempo, dando lugar aí a projetos de um governo mundial paralelo. Com a exceção da antiga União Soviética, onde o aborto já era legalizado na década de 20, com a Revolução comunista, né? A Inglaterra, na década de 30, também já era legalizado o aborto. Nos demais países, o aborto ele era considerado crime e só foi a partir da década de 50 legalizado, né? Quando o John Rockefeller, iniciou aí uma agenda global que dividia em 3 etapas. A primeira etapa consistia no seguinte: então, cada etapa tinha um período, né? Era um período de anos. Então, a primeira etapa, ela começa em 1952 e ela vai até 1959. Então, a meta era fornecer o fundamento para um trabalho eficaz para o controle populacional. Isso significa recrutar pesquisadores, cientistas, criar e financiar controles de pesquisa e controle demográfico em todos os continentes e principalmente em países estratégicos como o Brasil. A prova disso está no ensaio do pesquisador e presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, o senhor Jorge Martini. Em seu estudo intitulado O papel dos organismos internacionais na evolução dos estudos populacionais no Brasil, ele mostra as influências dessas organizações, a Population Council, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação MacArthur. Todas elas investiram fortunas em seus projetos desde a década de 50. A segunda etapa vai de 1959 até 1968. Nessa etapa, o objetivo era criar programas de planejamento familiar e disseminar tais programas em todos os setores da sociedade. Centros de planejamento foram espalhados em todo o mundo, principalmente na África e em países subdesenvolvidos. Jorge Martini diz no seu ensaio a seguinte questão, ele coloca: a maioria dos países subdesenvolvidos no mundo inteiro foi instada a formular políticas de população entendidas basicamente como políticas de planejamento familiar, que levariam à redução da fecundidade. Para ajudar a convencer o público e os políticos da necessidade de tais políticas e para implementá-las eficazmente, foram direcionados recursos vultuosos para a formação de
recursos humanos em demografia e em temas conexos, assim como para a geração de dados e a análise dos mesmos. Também foram inventadas e apresentados ad nauseam vários modelinhos destinados a demonstrar ao mundo inteiro a desgraça que ocorreria se os países pobres não conseguissem reduzir rapidamente o seu crescimento. Então, eles apresentavam a seguinte ideia: olha, temos que ter um controle populacional, principalmente nos países pobres, porque senão o mundo inteiro vai sofrer grandes consequências. E essas ameaças eram muitas vezes colocadas diante de países mais desenvolvidos, como aconteceu com os Estados Unidos, na época do presidente Nixon, né? Então, esse foi um pequeno trecho do estudo que o Jorge Martini fez, e ele diz sobre essa questão aí do planejamento, do chamado planejamento familiar. Então, o nome planejamento familiar soa mais bonitinho, né? Mais limpo, até mais humano do que planejamento para a redução da fecundidade. Ou, pior ainda, programa pró-aborto. Vale lembrar que no final dos anos 50 surgiu a pílula anticoncepcional. No entanto, o John Rockefeller ele não acreditava na eficácia da pílula. Por isso ele investiu em métodos contraceptivos, como a aplicação do DIU, que é o dispositivo intrauterino, independente das consequências colaterais causadas na mulher, como doenças e até a morte. Então, o John Rockefeller ele acabou aí com fortunas doadas, criando aí uma série de empresas que fabricavam o DIU, né? E essas empresas foram espalhadas pelo mundo, principalmente em países mais pobres ou subdesenvolvidos, o que prova que na realidade não há uma preocupação honesta com a saúde da mulher, e muito menos com o seu bem-estar. A difusão do DIU foi enorme, né? Principalmente com essas fábricas que foram abertas na Coreia, na Índia, na Turquia, Egito, Paquistão e tantos outros países. Então isso fazia parte aí da segunda etapa, né? Aí agora nós vamos para a terceira etapa, que começou a partir de 1968, que era um lobby que acabou sendo feito junto ao governo americano da época, né, o Nixon. Então o John Rockefeller convenceu o presidente Nixon da importância de se ter um controle do crescimento populacional nos países subdesenvolvidos. E houve também um relatório chamado Relatório Kissinger, que é um documento que foi escrito em 1974 pelo Dr. Henry Kissinger, e ele é muito claro ao dizer que para um controle populacional eficaz é necessário a prática e a promoção do aborto e de métodos de esterilização. O Brasil ele é citado 2 vezes nesse relatório. Foi por volta de 1974 que o aborto deixou de ser um paradigma exclusivamente científico, médico. Então ele se tornou um paradigma social, cultural. E a responsável por essa mudança foi Adrienne Germain, que foi ativista da saúde da mulher e foi presidente da organização internacional, a International Women's Health Coalition. Adrienne, em reunião com John Rockefeller, apresentou uma nova visão sociológica e cultural para a questão da redução populacional. Então, ela apresentou uma mudança radical para o John Rockefeller. Ela chegou com um projeto visando aí uma perspectiva mais sociológica, mais cultural para a questão da redução populacional, né? E é uma mudança radical que
tinha a ver aí com o pensamento feminino, encorajando as mulheres a aderirem não apenas ao aborto, mas à sua independência e o direito sobre o próprio corpo, usando a bandeira da defesa dos direitos da mulher em vez de controle populacional. Então ficou ainda mais mascarado toda essa questão de aborto, de controle populacional, através da Adrienne German, né, do projeto que ela mostrou para o John Rockefeller e que ele imediatamente comprou essa ideia dela. Então houve uma mudança estratégica que consistia em, primeiro, fazer com que a mulher perdesse a motivação de ter filhos. Segundo, desestruturar e destruir o padrão familiar do tecido social. Terceiro, alterar os padrões das condutas sexuais, incentivando com isso a homossexualidade. Quarto, tirar a mulher de casa, estimulando a mulher a idealizar um projeto profissional e universitário. Quinto, mudar os padrões éticos e sociais. E sexto, a educação sexual precoce. Então, a partir desses pontos, né, ela apresenta todo um projeto social, cultural, né, que vem aí de encontro com os desejos, os anseios do John Rockefeller sobre o controle populacional. É claro que é um projeto médio-longo prazo, né, visando aí a médio e longo prazo os seus resultados. E é o que acontece hoje, os resultados eles estão aparecendo, já aparecem na nossa época, né? Então da década de 70 para cá, tudo isso foi estruturado, foi trabalhado para que chegássemos no resultado em que nós temos hoje, que vai desde mudanças sociais e comportamentais de grupos como LGBT, toda essa questão do movimento feminista, né, que vem aí com as suas ondas, né, terceira onda, agora a quarta onda, além também de toda essa estruturação que vem sendo feita, essa engenharia social no pensamento das pessoas, né? Então, existe um panorama mais detalhado sobre esse assunto. Ele acaba sendo apresentado pela doutora Renata Gusson em seus estudos e palestras. Eu vou deixar links aqui sobre as palestras da doutora Renata Gusson, né, e tocando nessas questões com muito mais detalhes. Tá? Então, o movimento feminista da segunda onda ele foi colocado em primeiro plano dentro dessa nova estratégia que mudou de controle populacional para direitos da mulher, substituindo o lugar, né, do movimento médico e científico na batalha sociológica e cultural. Então, essa grande transformação, a partir desse projeto, dessa ideia da Adrienne German, que o Rockefeller comprou, né, essa ideia, que é essa mudança de estratégia e convencer, né, toda a sociedade, convencer a mulher de que ela perdesse a motivação de ter filhos, a destruição da família. Então, é uma estratégia muito inteligente, muito bem pensada, né, cujos resultados nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Então é isso, pessoal. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o aborto. Eu vou fazer ainda outros vídeos sobre o tema, né? Acredito aí que haverá uma terceira, talvez uma quarta parte, e nós vamos ainda conversar muito sobre esse tema. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, agradeço mais uma vez e faça o seu caminho.